Versículo de número 7. Vou esperar um pouquinho enquanto os irmãos encontram Josué, capítulo de número 7, versículo de número 7 a seguir. Amém? É o sexto livro da Bíblia, depois do livro de Deuteronômio. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronômio, Josué, capítulo 7, versículo 7, diz assim: E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizestes passar este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, ou língua, e os seus filhos e suas filhas, e os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos turbastes, o Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e o apedrejaram com pedras.
levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. E assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acó, até ao dia de hoje. Amém e amém. Meus amados, vou ministrar uma palavra nesta noite. Deus tem nos dado algumas mensagens para nós ministrarmos para a igreja. Eu entendo que Deus ele quer falar conosco, e Deus não quer que nos percamos no nosso caminho para o céu. Nós ministramos na ceia sobre o inferno, depois ministramos outra palavra sobre o pecado, e Deus já tinha falado conosco aqui numa vigília com poucos crentes, e muita coisa que estava escondido Ele ia trazer para cima, ia revelar, porque tinha chegado o tempo, e aqueles que não fizessem a confissão, Deus ia ferir. A partir disto, começou a surgir algumas confissões de pecados, coisas que estavam ocultas, e Deus colocou no meu coração uma mensagem que era para nós ministrar na terça-feira passada, e eu acredito que esta mensagem que Deus colocou no nosso coração é a conclusão, é o fechamento de uma série de mensagens que Deus, dentro desse contexto, Ele quer falar conosco e com alguém mais especificamente. Então hoje eu vou ministrar sobre a necessidade da confissão de pecados. A necessidade da confissão de pecados. Eu ia falar mais à frente, mas vou começar dizendo agora. Existe hoje no nosso meio cristão, principalmente entre os jovens e adolescentes e as pessoas mais novas, a geração mais nova, que não existe necessidade de confessar pecado. Então, às vezes um jovem conversa com outro que prostituiu, aí ele diz assim: confessa só para Deus, não precisa mais confessar para o homem não, a Bíblia manda a gente confessar para Deus. Hoje existe uma política no meio dos crentes de que pecado se confessa para Deus, mas hoje nós vamos aprender doutrinariamente a doutrina da confissão de pecados, como devemos proceder biblicamente, dependendo do tipo de pecado que se comete. Porque muitos crentes, irmãos, e aqui independente, seja do altar, seja da porta de qualquer igreja, muitos vão perder sua salvação por causa dessa nova teoria no meio cristão de que pecado só se confessa para Deus, quando às vezes o pecado foi cometido contra o corpo de Cristo. Isso é uma mentira diabólica, satânica, uma mentira de Satanás, para fazer com que pessoas fiquem na igreja, ligadas no corpo de Cristo, tomando santa ceia em pecado e fazendo uma confissão meia boca de pecado para Deus, achando que Deus não está vendo. Então hoje eu vou ministrar sobre a necessidade da confissão de pecados. Todos nós, seres humanos, somos sujeitos a cometer pecados, falhas, omissão, porque não existe pecado, e não existe só pecado que se comete, mas existe o pecado também do que não se faz. A Bíblia chama de pecado de omissão, ou seja, todo aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado, a Bíblia diz. Então é o pecado de omissão. Então nós pecamos por fazer ou cometer pecado, mas também pecamos quando deixamos de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, ou já nos deu a fazer. É o pecado de omissão. Por isso eu coloquei, estamos sujeitos a cometer pecados, falhas, omissões, e com isto transgredir a vontade de Deus. Porque o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus, ou numa tradução teológica, é errar o alvo. Todos nós temos um alvo. Nosso alvo é diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então o alvo do crente não é ficar rico, o alvo do crente não é arranjar um marido, uma esposa, ganhar dinheiro, fazer sucesso, ficar famoso. O alvo do crente é o céu. As demais coisas são acréscimos.
de acordo com a propositura de Deus para a nossa vida. Mas o nosso alvo maior é o céu, porque não adianta ninguém ganhar o mundo todo e perder sua alma. Então, pecar é errar o alvo. A Bíblia Sagrada, ela afirma que todos nós somos pecadores. Lá em Romanos, no capítulo 3, se você abrir aí, capítulo 3 de Romanos, capítulo 9. Quando você vai sentar aqui de novo com o microfone, nós vamos, algumas vezes, precisar da sua cooperação. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo de número 23, diz assim, Paulo diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides, ou seja, veneno de cobra, de víbora, estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição, miséria. Não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, continua dizendo Paulo, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não existe um homem, uma pessoa que nasceu nesta terra, viveu e não cometeu pecado e não pecou. Não existe. Eclesiastes no capítulo 7, versículo de número 20. Abre aí sua Bíblia, acompanhe isso, nós estamos no culto de estudo, aprenda a florear a Bíblia. Eclesiastes 7 e versículo de número 20, Salomão escreve: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Salomão diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E lá em 1 João, no capítulo de número 1, versículo de número 8 ao versículo de número 10, João diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, fizermos o que, irmãos? Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então veja que eu citei aqui pelo menos 3 referências bíblicas, mostrando biblicamente que não tem uma pessoa que viva nesta terra e não peque. Agora, a diferença de alguém que está no mundo e não conhece a Deus para a igreja, aceitou Jesus, foi discipulado, foi batizado, é que esta pessoa nunca mais peca, mas ela não vive na prática do pecado. Ela não vive pecando deliberadamente. Então ela está sujeita a pecar, mas ela não vive na prática contínua, permanente e consciente do pecado. E quando isto acontecer, esse crente que foi discipulado, ensinado, batizado, toma ceia, ele deve confessar, porque não existe perdão se primeiro não houver confissão. João vai dizer isso no capítulo que nós lemos, capítulo 1, versículo 8 ao 10, ele vai dizer:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então não tem como Deus perdoar pecados se esse pecado também não é confessado. Então toda a Bíblia Sagrada exorta o ser humano a evitar o pecado. Toda a Bíblia Sagrada exorta o ser humano ou o crente a evitar o pecado. João vai escrever no capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis. Então a advertência da Bíblia para nós é não pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes. Aí ele vai continuar: mas se pecar. Então ele está dizendo, a advertência bíblica é para que o crente não peque, não viva cometendo pecados. Filhinhos, não pequeis. Então essa é a advertência. Mas se pecar, ou seja, pelo fato de ainda termos uma natureza carnal inclinada ao pecado, porque o crente, irmão, é o único ser na terra que tem duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza carnal do velho homem. Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Ele diz que existe uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Então nós temos os crentes são os únicos seres humanos que têm duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual. Por isso, por causa da natureza carnal, o homem é inclinado a pecar. E por causa disso, devemos confessá-los, arrepender-nos e deixá-los para que possamos alcançar o perdão. Paulo ele vai falar isso sobre a natureza em Romanos 7,19. Ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Paulo está falando da sua natureza carnal antes dele ter tido um encontro com Jesus. Então ele vai falar que tinha o desejo, porque Paulo era um conhecedor da lei, então ele tinha um desejo de fazer o bem, mas a sua natureza carnal não deixava. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é claro antes dele entregar sua vida a Cristo. Então ele está mostrando que o homem, o ser humano, tem uma natureza inclinada ao pecado, e por isso nós devemos confessar, arrepender-nos e deixar o pecado para que possamos alcançar o perdão de Deus. Agora preste atenção: muitas das vezes, no quesito de confissão de pecados, não está só a questão de confessar, mas também há situações que há a necessidade de reparação do erro ou do prejuízo que foi causado aos outros pelo pecado que foi cometido. Então aqui no caso não é só confessar o pecado, mas também reparar o prejuízo que foi causado ao outro por causa do pecado que foi cometido. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19 e versículo de número 8, na conversão de Zaqueu, Zaqueu vai fazer isso. Diz o texto: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Porque quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos naquele tempo, que não temia a Deus, costumavam cobrar mais do que era devido. Enriqueciam-se ilicitamente, roubando dos pobres mais daquilo que eles deveriam pagar imposto, porque eles pagavam imposto a Roma, né? Eles eram subservientes, eram servos de Roma. Então Israel pagava imposto, tributo a Roma. E Jesus, ele ensinou isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o texto que eu li no devocional, o texto diz: pagai
tributo, a quem você deve pagar. A quem tributo, a quem imposto. A quem honra. É bíblico. Só que os cobradores de impostos cobravam além. E agora Zaqueu aqui está se convertendo a Jesus. Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu teve um encontro poderoso com Jesus. E quem tem realmente um encontro poderoso com Jesus também tem sua vida transformada. Tem muita gente que teve um encontro com a religião, com a igreja, com os evangélicos, mas não teve um encontro com Jesus. E porque estes tiveram um encontro com a igreja, com os evangélicos e não com Jesus, eles mudam às vezes a veste, carrega a Bíblia, mas o comportamento ainda é um comportamento de quem nunca teve um encontro com Jesus. É um comportamento de pessoas do mundo, mundano. Mas quem teve um encontro com Jesus, a pessoa que Jesus entrou na vida dele, Jesus também transforma esta vida, da água para o vinho. Bendito seja o nome de Jesus. E o encontro de Zaqueu foi tão poderoso com Jesus, que Zaqueu se converteu. E quando ele se converteu, aí aqui, o que ele fala no texto que nós lemos é um sinal da sua conversão. Senhor, olha, é o seguinte, eu vou repartir os meus bens com os pobres, e se porventura eu defraudei alguém, ele está falando aqui do imposto que ele cobrava a mais, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele está confessando aqui, que geralmente quando ele cobrava imposto de alguém, ele cobrava 4 vezes mais do que era normal ser cobrado. Então existem pecados que não é só confessar, mas é também restituir, fazer restituição. Agora, por que devemos confessar pecados? Por que devemos confessar pecados? Primeiro, diga comigo, porque ninguém, melhor isso aí, é muita gente, muito pouco barulho para quem está vivo. Diga, porque ninguém pode esconder-se de Deus. Precisamos, é necessário confessar pecado, porque, primeiro, ninguém pode se esconder de Deus. Ô irmão, você pode estar aqui na igreja, você pode ser pastor, você pode usar terno bonitinho, sentar aí tudo quietinho, vestir bem, achando que está tudo bem, mas Deus está vendo. Deus está vendo além das vestes. A gente pode até dar uma aureazinha de santidade na igreja, para aparentar que está tudo ok, mas ninguém se esconde de Deus. Lá em Gênesis 3:9, você sabe o texto, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás, Adão? E Deus não está aqui perguntando a Adão, que tinha acabado de pecar contra Deus, e tinha visto que estava nu, e doeu sua consciência, e tentou se esconder de Deus. E Deus não está perguntando para Adão onde estás, porque Deus não sabe aonde Adão está. Deus sabe exatamente aonde Adão está. Só que Deus está dando a Adão uma oportunidade de confessar o seu pecado. Deus está dando a Adão uma oportunidade de confessar o seu pecado. E por isso Deus está no jardim, na viração da tarde, como ele fazia naquele dia, e foi o último. E ele questiona Adão, porque tinha certamente um lugar onde Adão se encontrava com Deus diariamente. E Deus então questiona para dar a Adão uma oportunidade de fazer confissão. Adão, onde estás? Adão estava escondido por detrás das árvores. Eu costumo dizer que tem muito crente escondido por detrás da árvore do pecado. Ele pecou, descobriu a sua nudez. Naturalmente ele está vestido, mas espiritualmente ele está desnudo, ele está despido. É bíblico o que eu estou falando. Jesus, quando repreende a igreja de Laodiceia, o que ele diz para ela? Ele diz assim, tu diz, rica sou, e de nada tenho falta, mas eu digo que tu és pobre, cego, nu e miserável. Ou seja, Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica. Tu dizes, eu sou rica, mas eu digo, tu estás nua. Ou seja, diante de Deus, os crentes da igreja de Laodiceia estavam desnudos,
Porque existe uma vestimenta que não pode ser vista ao olho humano, mas é característica de quem vai morar no céu. Quais são? As vestes brancas como a neve. Oh, glória ao nome de Jesus. Estavam desnudos. Tudo está desnudo diante dos olhos de Deus. E tem muita gente que está escondido por detrás da árvore do pecado, porque às vezes Deus não está ainda descendo pessoalmente no jardim e perguntando pelo teu nome. Mas esse dia vai chegar. Ninguém se esconde de Deus. O Salmo 139, versículo de número 7 ao versículo de número 12. Leia aí, Caldeli. Do 7 ao 12, Salmo 139, versículo 7 ao 12. É impossível fugir do teu espírito. Em um lugar algum conseguirei me esconder de ti, meu Deus. Se eu subir bem alto em direção ao céu, tu estás lá. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também tu me encontrarás. Se eu voar para as partes mais distantes dos oceanos, com os primeiros raios da manhã, até ali tua mão dirigirá os meus passos, e o teu poder me dará forças para ficar de pé. É o 12. 12. Se tu tentar me esconder de ti, se eu tentar me esconder de ti na escuridão, tu transformas a noite em dia claro. Para ti a escuridão nada esconde, a noite mais escura é dia claro. A escuridão e a luz são a mesma coisa para ti. Veja bem, o Salmo 139 é muito claro. O salmista está dizendo que ninguém pode se esconder da presença do Deus Todo-Poderoso. Ninguém. Hoje, agora, os cientistas criaram um novo telescópio. Antes era o Hubble. Você nem se assiste. Hubble. Agora é o James Webb, mais potente não sei quantas milhões de vezes do que o Hubble, que está conseguindo fotografar as galáxias até dentro dos buracos negros e assim por diante, com alta tecnologia. São mais de 90 milhões de galáxias, segundo a ciência. E o salmista está dizendo que se ele tentar se esconder nos confins do universo, na última galáxia, 90 milhões distante, Deus está lá. Se ele tentar se esconder nas profundezas do mar, Deus está lá também. Ele está dizendo aqui que se ele tentar se esconder na mais densa escuridão, na mais densa treva, para Deus não faz diferença, porque a mais densa escuridão para Deus é como a luz do dia. Glória a Deus, aleluia. Eu lendo um livro sobre isso, o autor disse assim: se você apagar todas as luzes de um ambiente, de forma que fique totalmente escuro, e pegar uma pedra de granito preta e colocar uma pulga que é preta em cima da pedra, mesmo assim Deus vê. Então ninguém pode se esconder de Deus. Mais cedo ou mais tarde, aquele que vive em pecado deliberado, Deus vai achar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu li um livro de um pastor, irmão, nos Estados Unidos. Um pastor nos Estados Unidos. Esse livro falava sobre restauração de ministérios. Esse pastor, ele pregou 10 anos na igreja que ele era pastor, uma igreja grande nos Estados Unidos, em pecado de adultério. 10 anos ficou com o pecado escondido, e Deus não mostrou, Deus não revelou, e ele também não confessou. E eu entendo porque Deus estava dando um tempo para esse pastor. E nesse livro que falava sobre restauração espiritual, conta o testemunho desse pastor. Depois de 10 anos, Deus teve um encontro com ele no Éden. Ninguém pode se esconder de Deus. Segundo,
Por que devemos confessar pecados? Porque Ele conhece, diga comigo, Ele conhece os segredos do coração. Primeiro, que ninguém pode se esconder de Deus. Segundo, que Deus conhece os segredos do coração. Vamos ler o Salmo 44, versículo 21. Salmo 44 e versículo de número 21. Diz assim: porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Deus conhece os segredos do coração. Ele sabe perfeitamente o que você está pensando agora, nesse exato momento, nesse instante, nessa fração de segundo, nesse lapso que passou na tua mente aí agora. Deus viu, e Deus também ouviu, porque Ele não só vê, Ele também lê a mente. Ele sabe os segredos do coração, Ele conhece os segredos do coração. Eu já contei aqui, quando eu estava no campo missionário, um novo convertido estava trabalhando, fazendo uma cerca lá no campo missionário. E aí ele tinha aceitado Jesus, tinha parado de beber. Aí o rapaz estava fazendo aquela cercado com ele, disse: toma aí uma, que ele sempre, alguns que gostavam de beber, levava pinga para tomar na hora do trabalho. Dizia: toma aí um aí. Não, agora eu sou crente. Não, mas o pastor não está vendo não. A questão não é o pastor estar vendo, a questão é que Deus conhece os segredos do coração, irmão. Deus conhece os segredos do coração. Deus esquadrinha. O que é esquadrinhar? Cadê os pedreiros aqui? O que é esquadrinhar? Hã? Não, mas na linguagem da construção civil, esquadrinhar é o quê? Quando você vai fazer uma construção, esquadrejar, né? Para colocar aonde? Para não sair todo, né? Para não sair. Colocar o quê? No prumo. Deus esquadrinha. O texto está dizendo aqui, irmão, que Deus... eu vou dar uma olhadinha aí para o coração do Sérgio. Aí olhou, agora... Não, o texto, quando Deus olha, Deus esquadrinha. Ou seja, eu vou penetrar no mais profundo do coração para saber o que está no coração. Sabe por que tem pessoas que não chegam às vezes onde quer chegar, ou não alcança o que quer alcançar? Porque às vezes está fazendo alguma coisa e aparentemente a motivação parece ser boa, mas quando Deus sonda o coração, Deus descobre que lá no íntimo, lá no fundo, tem uma intenção que não é agradável a Ele, que a intenção não é boa. E aí nós, os seres humanos, olhamos as coisas às vezes superficialmente. Só que Deus esquadrinha, Deus olha lá dentro, Deus olha no profundo, porque Deus conhece os segredos do coração. Terceiro, diga comigo: se alguém cometer pecados, isso aqui é sério, irmão, vamos repetir de novo. Se alguém comete pecados, mais cedo ou mais tarde, o pecado se revelará. E veja que a coisa vai ficando mais séria. Porque primeiro, Deus sabe tudo. Primeiro, Deus, ninguém pode se esconder de Deus. Segundo, Deus conhece o segredo do coração. E terceiro, mais cedo ou mais tarde, o pecado será revelado. Pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos. E não tem uma coisa pior, eu vou dizer aqui, não tem coisa pior do que alguém que é crente, que conhece a verdade, onde ele está no leito da morte, sabendo que vai partir para a eternidade, e tem uma coisa que precisa ser resolvida e não foi resolvida. Mais cedo ou mais tarde, o pecado se revelará. No livro de Números, no capítulo 32, e versículo de número 23, Números, capítulo de número 32, e versículo de número 23, a Bíblia, leia aí, Caldeli, para nós, 32, 23, para todos nós. Mas se vocês
não fizerem como prometem, então pecam contra o Senhor, e vocês sofrerão por causa disso. A minha tradução diz assim, ó: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentirão o vosso pecado quando Ele vos achar. Na outra tradução diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o próprio pecado se revelará de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito. Surgirá uma situação, Deus permitirá surgir uma situação onde o próprio pecado achará aquele que vive na prática do pecado. Quando Caim decidiu matar Abel, Deus alertou Caim. Caim estava tomado de ciúme, tomado de inveja de Abel, e Deus chegou a Caim e disse: Caim, por que tu estás irado? Se tu fizeras o bem, porventura você não teria sido aceito. Mas agora o pecado jaz à porta, ou seja, o pecado está batendo na porta da tua vida. O teu desejo será sobre ele, e sobre ele tu dominarás. Deus estava alertando a Caim que todo homem tem condições de vencer o pecado, de dominar o pecado e não ser dominado por ele. Porque quando a pessoa é dominada pelo pecado, a Bíblia diz, o próprio Deus aqui diz, está repreendendo aqui o povo de Israel, está dizendo: olha, mais cedo ou mais tarde o vosso pecado vos há de achar. Então, às vezes, a pessoa que vive na prática, conhece a verdade, crente, estou falando para crente, vive na prática do pecado, passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí ele pensa assim: está tudo bem, eu estou com saúde, lá em casa está tudo bem, eu estou próspero, estou prosperando. Então certamente Deus esqueceu. Ai meu Deus, fala para o irmão que está do teu lado: Deus não tem amnésia não, irmão. A questão é que Deus está nos dando tempo. A corda da misericórdia de Deus está estendida. Mas a Bíblia não pode mentir, ela está dizendo que mais cedo ou mais tarde o vosso pecado vos há de achar. Mateus capítulo 10, versículo 26 diz: portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se. Não tem nada encoberto que não haja de revelar-se, e não tem nada oculto que não haja de saber. Jesus aqui está dizendo isso. Não tem nada encoberto que um dia não seja revelado. A grande questão, irmão, de muita gente nas igrejas é que eles acham que pode passar a perna em Deus. Às vezes tem pessoas que aquela mesma natureza de quando ele estava no mundo, que passava a perna nos outros, era espertinho com os outros, era sabido com os outros. Aí ele vem para a igreja, mas a sua natureza não foi mudada, e ele pensa que porque passava a perna nos outros, pode passar a perna em Deus também. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite: ninguém pega Deus de surpresa. Por isso necessitamos urgentemente arrepender-nos e confessar nossas faltas. Veja bem, a confissão trará benefícios ao arrependido, pois o pecado encoberto, isso é muito sério, o pecado encoberto causa grandes prejuízos àqueles que o cometeu, causa
causa prejuízos às pessoas que estão ao seu redor, perto dele, às vezes na própria casa desta pessoa, pois o pecado costuma se alastrar. Qual é a tipologia para pecado no Novo Testamento? Fermento. Fermento na Bíblia é um tipo de pecado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 5, tinha um pecado dentro daquela igreja de imoralidade sexual, de incesto. Um jovem estava tendo relações sexuais com sua madrasta dentro da igreja de Corinto. E os crentes da igreja de Corinto sabiam que acontecia aquilo, mas não corrigia aquele jovem. Paulo disse, escreve dizendo: que é isso que eu ouço falar de vós? Tendo um pecado no meio de vós, e um pecado tal que nem no meio dos gentios se ouve falar que se comete. Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar a massa toda? Então o pecado confessado, a confissão trará benefícios ao arrependido, pois o pecado encoberto causa grandes prejuízos àqueles que cometem, e ainda aos outros que estão ao seu redor, pois o pecado costuma se alastrar. Leia aí, Caldeli, Salmo 32, versículo 3 ao 5. Eu tentei, por algum tempo, esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor. Ficou fraco, gemendo de dor, aflição, o dia inteiro. De noite, de dia e de noite, senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. Meu Deus do céu. Isso aqui Davi está confessando que ele encobriu o seu pecado e não confessou. E o que aconteceu com Davi? Ele vai dizer aqui que por não confessar o pecado, o que aconteceu com ele? O texto diz: ele adoeceu, ele definhou, ele sofria aflição de dia e de noite, ou seja, a alma dele não tinha sossego. E o sentimento que ele tinha é como um riacho seco quando não tem água. Você acha que a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus vai continuar a permanecer na vida de uma pessoa que vive na prática deliberada do pecado, como se a presença de Deus e a graça de Deus fosse qualquer coisa? Ele está dizendo: enquanto eu encobri o meu pecado, a minha alma secou dentro de mim. O texto que nós lemos de Josué, capítulo de número 7, pecado de Acã. Olha o prejuízo que o pecado de Acã trouxe para uma nação inteira. Deus disse para Israel: Israel, eu vos dou a terra de Canaã, e eu já dei Jericó na tua mão. Deus deu a Jericó, a cidade fortaleza, a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã, conhecida como a cidade protegida pelos deuses cananeus, considerada uma cidade invencível. 6 metros de altura eram os muros que cercava Jericó, ou melhor, 9 metros de altura, 6 metros de largura, de forma que alguns habitantes de Canaã, de Jericó, construíram suas casas sobre o muro da cidade, como o caso de Raabe. Ninguém podia vencer aquela cidade pela força da guerra ou do braço. Mas Deus disse assim: Josué, tenho dado Jericó na tua mão.
Vocês não vão, a única coisa que vocês vão fazer é rodear 7 dias, no 7º dia 7 vezes. E no 7º dia, quando vocês derem a 7ª volta, gritai. Quando vocês gritar, eu entrego Jericó na vossa mão. Quando o povo gritou, os muros de Jericó implodiu. Não caiu não, irmão, para o lado não. A arqueologia diz, já foi descoberto, a arqueologia diz, e descobriu os muros que entraram para dentro da terra, implodiram para dentro. E o povo entrou na cidade e tomou a cidade. Mas depois eles foram lutar. Só que Deus falou assim, que toda a primícia é de Deus. Diga comigo, toda a primícia é de Deus. Toda a primícia de Deus. Deus falou, olha, desta cidade, que é a primeira cidade que ser conquistada lá, tudo o que não suporta o fogo tem que ser queimado. E tudo aquilo que suporta o fogo é meu, é consagrado ao santuário, ao templo. Ninguém pega nada de Jericó, porque tinha o espólio da guerra, despojo da guerra. Então quando um exército ia para a guerra, que vencia o outro, tomava o despojo da guerra. Mas Jericó era de Deus, era a primícia de Jericó. Então Deus, Jericó é minha. Jericó é anátema. Anátema é uma palavra hebraica que tem 2 significados: consagrado ou amaldiçoado, dependendo do propósito. Qualquer pessoa que pegar qualquer coisa da cidade de Jericó será anátema, será amaldiçoado. Então o que é que acontece aqui? Deus dá vitória, mas agora eles vão guerrear contra uma cidade pequena chamada Ai. Só tem 3.000 habitantes, não tem muros. Josué diz assim: não vamos mandar todo o exército não, porque é uma cidade pequena, o exército é pequeno, tem pouca gente. Se nós vencermos Jericó, nós vamos vencer Ai. Só que quando eles foram lutar com Ai, era o nome da cidade, o exército de Deus bateu em retirada. Os soldados da cidade de Ai pôs o povo de Deus para correr. Feriram uns 30 e poucos soldados do exército de Deus. Aí Josué foi fazer o que eu li no texto. Ele se prostrou: ah, meu Senhor, por que fizeste isso conosco? Tem coisas que as pessoas estão colhendo as consequências do pecado. Está dizendo que foi Deus que fez. Por que fizestes isto conosco? Se tiveras nos deixado do lado de lá do Jordão, estava bom. Mas o Senhor nos trouxe para cá para sermos vencidos pelos inimigos cananeus. E agora os cananeus vão dizer que o Senhor não pode nos dar vitória mais. Começou a questionar. Aí Deus falou para ele assim: Josué, irmão, o pecado, ele tem que ser tirado. Não adianta você ficar orando, jejuando, consagrando, se primeiro não confessar. Então Deus disse assim: Josué, que fazes? Levanta-te. Levanta-te, porque há anátema no meio do povo, há pecado no meio do povo, há maldição. O povo está amaldiçoado, e por eles estarem amaldiçoados, eles não poderão subsistir aos seus inimigos. Vocês não ficarão de pé diante dos seus inimigos. Isso aqui é sério, irmão. Que às vezes a pessoa está querendo a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus em pecado. E Deus está dizendo: em pecado você não subsistirá aos seus inimigos. Tem pecado no meio do povo. E para já começar, eu estou parafraseando o texto, e para começar a revelar, Josué, está até escondido debaixo da tenda de alguém. Aí Deus diz assim: faça o seguinte: amanhã santifique o povo e traga as 12 tribos para a minha presença, que eu vou mostrar o pecado. Traga as 12 tribos para a minha presença. No outro dia apareceu os 12 príncipes de cada tribo de Israel perante o Senhor. Aí Deus disse: o pecado está sobre a tribo de Judá. As outras tribos voltou, ficou o pessoal da tribo de Judá. Agora, da tribo de Judá está sobre a família de Zerá, o patriarca. Dentro de todos os filhos de Zerá, está na família de Zabde. E na família de Zabde, está na casa de Acã. O pecado de um homem causou prejuízos a uma nação inteira.
ao povo de Deus inteiro. Então existe pecado que causa prejuízos à pessoa que cometeu, mas tem pecados que causam prejuízo àqueles que estão em sua volta, na sua casa, ao seu redor, dependendo do tipo de pecado que foi cometido. No caso de Acã, o pecado foi tão terrível que causou prejuízo à nação inteira. Então existe tipo de pecados que ele causa prejuízo a uma igreja inteira, não só a pessoa, mas a igreja, ao corpo que ele está ligado. Quando a sorte cai sobre Acã, Josué disse: meu filho, o que é que você fez? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Assim, glória a Deus. Dá glória a Deus. O que é que você fez? Não, porque, irmão, quando Deus revela, não tem como você dizer não é. Já falei isso aqui. Um dia tinha um casal de jovens aqui. Eu estava pregando no culto de domingo. Deus falou: eles estão em pecado. Aí eu: Senhor, isso é a tua voz. Chamei eles no gabinete. Vocês, namoro de vocês está um namoro cristão? Vocês estão honrando a Deus? Estamos, pastor. Estamos. Então tá bom. Aí eu estava pregando num outro culto. Deus me disse: eles estão em pecado. Aí eu entendi que quando Deus fala a segunda vez, isso não tem como, a voz de Deus é a voz de Deus. Então eu chamei ele e falei: não adianta vocês mentirem mais para mim, Deus já me revelou, vocês estão em pecado. Não, é verdade, pastor, nós estamos em pecado. Porque quando Deus não tem como você mentir para Deus. Às vezes você pode mentir para o homem, mentir para o marido, para a esposa, para o filho, para o amigo, para o pastor. Mas quando Deus confrontar, irmão, não tem jeito, é igual Jacó. Quando Deus luta com Jacó, aí Deus pergunta para Jacó: qual é o teu nome, Jacó? Jacó mentiu para Isaac, seu pai: eu sou Esaú. Mas para Deus não adianta. Quando é Deus, não tem jeito. Então Acã não teve como mentir. Estava escondidinho, mas não teve, não. Foi revelado, Deus revelou, Deus mostrou. Olha, realmente, eu vi uma boa capa babilônica. As capas babilônicas eram tecidas com fios de ouro, uma cunha de ouro, que era uma língua de ouro, algumas peças de prata. Eu peguei e eu enterrei debaixo da minha tenda. Porque você vem na igreja cultuar a Deus, mas o negócio de Deus é com sua tenda. Como é que está a sua tenda? Quando Deus foi dar uma ordem para que Ezequias se preparasse para morrer, Deus lhe mandou: ó, Ezequias, vá no templo. Não, disse: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Eu peguei, cavei no meio da tenda, enterrei e cobri. Aí você viu o resto da leitura. Josué mandou uma pessoa correr lá, cavou, achou. Levaram Acã para o vale de Jacó. E aí ele foi apedrejado, porque ele estava amaldiçoado. Todo aquele que pegasse qualquer coisa de Jericó ficava debaixo de maldição. A maldição tinha que ser tirada. Foi apedrejado ele e seus filhos, diz o texto. Ou seja, ele colheu as consequências, e a família dele também, diz o texto. A sua casa, o seu animal, as suas ovelhas, o seu boi, tudo foi apedrejado no vale de Jacó. Quando o povo terminou de apedrejar, fez um montão de pedra, tocou fogo, fez um montão de pedra. E o texto diz: até hoje aquele vale ficou chamado de vale de Acor. Você sabe o que significa Acor? Vale da maldição. Acã significa perturbador, aquele que perturba. Porque perturbastes a paz de Israel, você também será perturbado, disse Josué para ele. Então veja que existem pecados que causam prejuízo a quem cometeu, Salmo 32, mas tem pecados que causam prejuízos a um povo, as pessoas que estão ao redor, e pode se alastrar. Veja bem, mesmo que alguém seja sábio, importante, exerça atividades na igreja, seja bem sucedido financeiramente, se houver cometido pecados e encobrir e não confessar, não terá verdadeira prosperidade na vida. Você pode ser o que for, meu irmão. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, apóstolo, dirigente do ciclo de oração, músico, pode ser dirigente da mocidade. Você pode ser o que for.
Você pode ter diploma, você pode ser doutor, você pode ser PhD, você pode ser advogado, você pode ser o que for. Se tiver cometido pecado e não confessar, nada disso te dá direito diante de Deus. Nada disso. Não terá prosperidade na vida. É a Bíblia quem diz. Provérbios 28. Leia, Caldeli, Provérbios capítulo 28, versículos 13 ao 15. Quem procura esconder seus pecados será sempre um fracasso. Espera aí. Vamos só, essa primeira parte. Quem procura esconder os seus pecados será o quê? Sempre um fracasso. Sempre Sempre. um fracasso. Quem confessa e abandona seus pecados será perdoado. Olha aí. Quem vive diariamente obedecendo ao Senhor será muito mais feliz. Quem prefere fazer suas próprias vontades viverá cercado de problemas. Olha aí. Meu Deus. 15. Não, aí tá bom. Olha isso aqui, irmão. É Bíblia. Quem encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia diante de Deus. Aquele que teme ao Senhor será feliz, na tradução do Caldeli. Mas aquele que endurece o seu coração sempre terá problemas. Existem problemas que nós passamos na vida que não é por causa do pecado. Existem problemas que nós passamos na vida porque nós estamos às vezes sendo provados, testados e preparados por Deus para algo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas eu sempre digo quando eu falo sobre esse assunto: você está passando por um problema na sua vida, faça 3 perguntas a si mesmo. Primeiro, estou sofrendo um ataque do diabo? Se você é crente, você tem o Espírito Santo, você conhece o mundo espiritual, se você estiver sofrendo um ataque do diabo, Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Estou me recuperando de uma gripe aqui. Então, primeira pergunta é essa. Segunda, é um teste de Deus? Deus está me provando? Ou seja, estou passando por luta porque Deus está testando minha fé? Se você orar e perguntar para Deus: Senhor, eu estou passando por luta porque o Senhor está testando minha fé, então o que você vai fazer? Vai pedir graça. Deus, me dê graça para me vencer esta provação, esse teste de fé. Porque se Deus está testando você, é porque Deus te ama. Se Deus está testando você, é porque Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. E primeiro Ele precisa preparar você para depois entregar a você o que Deus vai entregar. Mas tem uma terceira pergunta que você tem que fazer: eu estou passando por isso porque eu pequei? E aí, se você descobrir que é porque você pecou, está em pecado, precisa confessar o pecado, então você, para ficar livre desse problema, enquanto você não confessar, você não vai ficar livre. Porque o texto diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, ou estará sempre em dificuldade. Sério. Agora, a quem devemos confessar pecados? A quem devemos confessar pecados? Primeiro, a Deus. Primeiro a Deus. Porque todo pecado que se comete, independente de qual seja o pecado, primeiro se comete contra Deus. Quando o filho pródigo decide voltar para a casa do pai, qual é o pensamento dele? Voltarei para a casa de meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu. Mas não foi a Deus que ele pediu parte da herança, foi ao seu pai. Só que ele sabe que ao transgredir contra seu pai, ele transgrediu contra Deus. Então ele diz: voltarei para a casa de meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então primeiro nós devemos confessar a Deus.
Todo pecado é contra Deus, e a Ele devemos confessar para recebermos perdão. 1 João 1 e 9, leia aí, Caldeli. 1 João 1 e 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro. E é perfeitamente correto Deus fazer isso por nós, porque Cristo morreu para levar os nossos pecados. Então veja, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E por que Deus perdoa? Aí o João vai dizer, Ele não perdoa porque eu sou bom ou porque eu mereço. Ele perdoa porque quando você peca, que você confessa, no tribunal de Deus, o diabo, o promotor, aquele que acusa, diz assim: ó, ele não é digno de participar da ceia, ele não é digno de receber teu espírito, ela não é digna de sentir sua presença e viver tua presença. Mas porque ele confessou, o advogado de defesa do crente chega para Deus e diz: Pai, aqui o meu sangue que eu derramei por ele na cruz do Calvário, ele é digno de receber o teu perdão. Glória a Deus. Então há pecados que não precisamos confessar a outra pessoa. Se o pecado foi entre mim e Deus, guarde bem isso aí, que é a conclusão da ministração, do ensino. Se o pecado foi entre mim e Deus, afetou apenas o meu relacionamento com Deus, devo confessá-lo no momento a sós com Deus. Não preciso sair dizendo para alguém, colocar, né, no Instagram lá: gente, eu pequei. Salmo 51, versículo 4, o salmista diz: pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Então, se você pecou contra Deus, se você afetou o relacionamento com Deus, irmão, se você não confessa, uma das primeiras coisas que vai acontecer contigo é que o Espírito de Deus vai se entristecer. Você não vai sentir a presença dele. Você vai vir para o culto aqui, vai cantar, parece que está batendo numa lata, vai pregar, não prega com graça, com unção. Porque o pecado tira a presença de Deus, tira a graça, tira a glória. Entende isso? É por isso que Davi no Salmo 51, ele vai falar assim: Senhor, me purifica, com isopor ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Não retires de mim o teu espírito, nem expulse de mim a tua presença, e volta a dar-me a alegria da tua salvação. A primeira coisa que Davi perdeu foi a presença. Davi passou um ano com o pecado oculto, sem sentir Deus, sem sentir a presença de Deus. Eu acredito que Davi pegava soar pelo compositor para compor, para tocar, não vinha inspiração. Ele sentiu que, irmão, só quem, como dizem, só quem já teve no Santo dos Santos é o que sabe o que é a presença do Deus Todo-Poderoso. E só quem já perdeu esta presença é o que sabe viver sem a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, se eu pequei contra Ele e afetou meu relacionamento com Ele, eu devo confessá-lo no momento a sós com Ele. Segundo, então, primeiro, a quem devemos confessar? A Deus. Segundo, devemos confessar a quem ofendemos. Se eu fiz algo contra uma pessoa, devo confessar não somente a Deus, mas também a esta pessoa, para que ambos os ofendidos se perdoem. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Leia aí, Caldeli, por favor. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e peça desculpas, faça pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Veja bem,
Se eu pequei contra o meu irmão, eu devo procurá-lo para reconciliação. Se eu pequei contra a igreja, é a ela que devo pedir perdão. Lembra, irmão, que antigamente no culto de Santa Ceia era assim? Principalmente quando era de porta fechada, que era só culto de membro. E aí, hoje as pessoas, elas cometem pecado contra a igreja. Aí perguntam assim: pastor, o senhor vai anunciar? Pecado contra a igreja tem que ser confessado à igreja. Então o que acontecia antigamente? Era normal no culto de Santa Ceia, a pessoa vinha na frente e dizia assim: irmão, hoje eu pequei. Quem é crente mais antigo aqui sabe disso. A geração Z, Y, Z não sabe disso não. Quem é crente mais antigo sabe disso. Eu quero pedir perdão à igreja porque hoje eu briguei na rua, eu me irei, eu discuti. Então a pessoa ia na frente da igreja e pedia perdão. Se eu pequei contra o meu irmão, devo procurar-o para a reconciliação. Se pequei contra a igreja, é a ela que devo pedir perdão. Se pequei contra o Estado, transgredindo a lei, eu tenho que pagar o que fiz contra o Estado. A pessoa vai tirar a vida do outro. Um exemplo: causa um homicídio, muda de estado, troca de nome, tira uma nova identidade, fica escondidinho dentro da igreja. Feriu uma lei do Estado, não feriu? Então o correto qual seria? Vai se apresentar. Fui eu aqui. Todo pecado tem suas consequências. Nós tivemos um caso parecido aqui. Esse detalhe que eu estou te falando aqui. O rapaz matou uma pessoa no outro estado, veio para cá, ficou crente, irmão, muitos anos aqui tomando Santa Ceia. E um dia a polícia bateu na porta dele, foi fazer uma entrevista. Quando entraram lá no sistema, estava lá, o nome era outro, mas a foto identificou que ele era procurado pela polícia. Foi preso na hora. Pecado achou ou não achou? Então, primeiro confessa a Deus. Agora, se eu pequei contra outro, se eu pequei contra a igreja, se eu pequei contra o Estado, aí já é diferente. Lucas 17, 3 e 4. Jesus vai dizer assim, ó: olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Então eu devo confessar a quem ofendi. Terceiro, devemos confessar publicamente, dependendo do pecado. Publicamente, eu estou falando aqui de confessar o irmão com quem a pessoa pecou, confessar a igreja se pecou contra ela. Mas existe um tipo de pecado, irmão, que ele tem que ser confessado publicamente. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 15 ao 17 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. É a primeira atitude. Aí diz mais: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. É a segunda ação. Terceiro, e se não a escutar, diga à igreja. Diga a quem? A igreja. E se também não escutar a igreja,
considera-o como um gentil e publicano. O que está escrito aí no lugar de gentil e publicano na sua tradução, Caldeli? Aqui não está falando. Mesma coisa? Gentil e publicano? Se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha o que o texto diz aqui: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Veja que Deus deu à igreja, ao ministério da igreja, a autoridade e o poder de ligar e desligar. Ele deu à igreja o poder de ligar e desligar. Isso aqui é Jesus quem está dizendo. O seu irmão pecou contra ti, repreende entre ti. Ele se arrependeu, ganhaste teu irmão, não precisa dizer para ninguém. Ele não ouviu, continua transgredindo, chame 2 ou 3 testemunhas e vá até ele. Se ele não ouvir, diga à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera-o como um pecador, porque tudo o que a igreja ligar na terra será ligada no céu. Aleluia. E tudo que a igreja desligar na terra será desligada no céu. Irmão, isso aqui é sério, irmão. Aleluia. É sério. Então veja, e muitos, ou melhor, se alguém foi conhecido como blasfemador, alcoólatra, depravado, se arrependeu dos seus pecados, ele deve fazer uma confissão pública. Por isso que a gente faz o apelo, né? E quando a pessoa vem para o apelo, de alguma maneira o pecador que está vindo para Jesus, que viveu uma vida pregressa de pecados, ele vem publicamente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que ele era um pecador e que ele precisa de perdão e de arrependimento. 1 Timóteo 5:20, Paulo vai dizer assim: aos que pecarem, e aqui agora ele está falando até para os presbíteros. Leia aí, Caldeli, capítulo 5, leia a partir do 19 e 20. Não ouça queixas, não ouça queixas contra o pastor, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas para acusá-lo. 20. Se ele realmente pecou, então deve ser repreendido diante da igreja toda, a fim de que ninguém mais siga seu exemplo. Olha aí. Primeiro aí falou pastor, aí fala presbíteros, né? Mas é mesmo, porque todo presbítero ele é um pastor auxiliar. Ninguém fale mal dos presbíteros, ou seja, da liderança da igreja, né? Tem uns crentes, até obreiro, murmurador, irmão, que não é brincadeira. Se ele pecou, diz o texto, chama-o 2 ou 3 testemunhas e confirme o pecado. O pecado foi confirmado, esse obreiro tem que ser repreendido, biblicamente falando, tem que ser repreendido diante da igreja, da membresia. Para quê? Para que nenhum outro obreiro cometa o mesmo pecado que aquele obreiro cometeu. Essa é a orientação bíblica. Sabia disso, né? Em público, né? Publicamente, confessar publicamente. É por isso que no campo de Tuiutaba, irmão, se um obreiro pecar moralmente, é restituído ao cargo ministerial dele. Então veja bem, lá em Atos capítulo 19 versículo 18 diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Então tem tipo de pecado que ele tem que ser confessado publicamente. E aí no texto que nós lemos está falando de obreiro, porque quanto mais, se ele é obreiro, irmão, até os cooperadores que está começando agora, ele está numa posição de destaque. Então quanto mais é mais é dado, mais lhe será cobrado, mais lhe será pedido. Isso é muito sério.
A confissão deve ser pública, tanto quanto foi a transgressão. Exemplo: uma pessoa que disse algo maldoso a respeito de outra na presença de terceiros, e então tentará apaziguar isso, indo somente à pessoa prejudicada. A confissão deve ser feita de forma que todos os que ouviram a transgressão também possam ouvir a confissão. Você juntou lá uns 5 lá na tua casa, fez uma jantinha para falar mal da vida do outro lá. Aí alguém hoje ninguém escapa do celular, né? De repente tem um que aí faz aquela grava lá e depois posta. Aí você que estava tentando destruir a reputação de alguém com algumas pessoas, foi descoberto. Aí você chama só aquela pessoa: eu errei. Não, você tem que chamar todo mundo que estava junto. Falei aqui mal na frente de vocês de fulano de tal, então eu quero pedir perdão. Toquei na reputação de fulano de tal. Até porque, irmão, em reputação de pessoas ninguém toca. Quando se toca numa reputação, é muito difícil restaurá-la. Eu quero dar um conselho aqui para vocês hoje, um alerta muito sério, um alerta muito sério. Prestem atenção no que vocês veem e no que vocês ouvem a partir dos dias que nós estamos vivendo. Por causa da IA, da inteligência artificial. Vocês devem ter visto certamente nos noticiários que o mundo está abismado com a inteligência artificial e com o que ela está fazendo. Hoje mesmo, há uma empresa de música internacional, uma das maiores de todas, a Universal, ela soltou uma nota porque teve um grupo, um homem pediu à inteligência artificial para trazer a letra de uma música de uma banda que ainda não tinha sido lançada, mas que já tinha sido trabalhada no computador. A inteligência artificial trouxe a música, trouxe a melodia, o cara lançou antes de ser lançada, sem a banda ainda nem ter dito que ia fazer isso. Quem viu recentemente aí também os jornais fizeram uma foto, não sei se vocês viram, do Papa vestido de aquelas roupas de frio branca. Quem viu essa foto? Quem viu? Ninguém viu? Vocês estão muito mal informados, hein, gente? Misericórdia de Jesus. Por isso que muita gente acredita nas fake news aí. Eu tenho visto o crente compartilhando nos grupos da igreja, irmão, notícia que aí você vai olhar lá, é tudo mentira. Repasse, irmão, cuidado, repassem. Como aconteceu com o negócio das escolas, que estava atacando as escolas no Prata. Repassa aí, pelo amor de Deus. Aí depois saiu uma nota lá no Realidade Pratense, nem era verdade aquilo ali. Cuidado, irmão, para você ficar repassando notícia que não é verdade. Mas o que o rapaz fez lá? O cara pegou aqui do pescoço para cima do Papa Francisco, colocou numa veste de um corpo de uma outra pessoa, e milhões de curtidas no mundo, até o povo descobrir que na verdade foi uma foto montada pela inteligência artificial. Eu acredito que aqui está a maior revolução e a última. Jesus Cristo está voltando, irmão. Homens no mundo todo estão se manifestando sobre os perigos da inteligência artificial. Só que não tem mais como controlar isso. E eu acredito sempre que se eles soltaram a inteligência artificial para o povo usar, é porque eles estão muito mais avançados do que o povo está usando hoje. Quando eu lia o livro do Apocalipse, e o texto dizia que o falso profeta deu poder à imagem da besta para que a imagem da besta falasse, eu ficava me perguntando, como estudioso do Apocalipse: meu Deus, como é que a imagem da besta vai falar? Como assim? Mas hoje, com a inteligência artificial, eu não tenho dúvidas, irmãos, que nós estamos vivendo o fim dos tempos e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então tem que ter cuidado hoje com o que você vê, porque alguém pode pegar alguém e destruir a reputação de uma pessoa. E a reputação, irmão, é muito difícil ser reconstruída. Muitos de vocês já viram um vídeo real de um pastor numa igreja, da igreja adventista, uma moça, uma mulher naquela igreja que se apaixonou pelo líder da igreja e falou para todo mundo que estava tendo um caso com ele.
E o ministério chamou, acreditou na história daquela mulher, acreditou na história, disciplinou aquele obreiro, tomou o seu ministério. Ele perdeu o casamento, a esposa o abandonou porque achou que ele tinha traído, perdeu os filhos o abandonaram. Depois de 20 anos morando abandonado, numa cabana no meio do mato, aquela mulher que levantou aquela calúnia, doente, com câncer, foi até o mesmo líder daquele ministério e confessou que ela tinha inventado aquela história. Inventado aquela história. Depois de 20 anos, o homem perdeu o casamento, perdeu as famílias. Aquele obreiro foi lá, descobriu onde é que ele morava, foi lá com a carteirinha de obreiro dele. História real isso aqui. Falou assim: eu vim devolver para você sua carteira de obreiro. Ele perguntou: você vai devolver meu casamento também? Vai devolver meus filhos? Vai devolver minha família? Já viram aquela outra historinha que um rapaz tocou na reputação de outro? Todo mundo da cidade o desprezou. E aí a consciência dele pesou. E aquele homem ficou tão mal que adoeceu. Estava para morrer e foi pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque eu menti contra a sua integridade. E o homem falou assim: eu te perdoo, mas primeiro eu quero te pedir um negócio. O que é? Eu quero que você encha um saco com penas, vá no monte mais alto da cidade, espere soprar um vento, e quando o vento soprar, você jogue as penas. Então o homem foi, encheu um saco de penas, subiu no monte mais alto. Quando o vento soprou, ele soltou as penas, o vento espalhou aquelas penas por todo o vale. Aquele homem voltou, chegou para o homem que ele tinha destruído a vida dele, doente, disse: pronto, já fiz o que você fez, já fiz o que você me pediu. Ele disse: eu vou te pedir uma segunda coisa. Ele disse: qual é? Ele disse: vá agora, volte lá e junte cada pena. Como eu vou juntar? Assim foi o que você fez comigo, não tem mais como consertar. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. A Bíblia Sagrada diz que tem 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª que Deus abomina. E a 7ª é aquele que semeia contendas, mexericos, disse-me-disse, fofoca, murmuração entre os irmãos. Amém, irmãos? Estou ensinando vocês, todos nós aqui, a sermos crentes, biblicamente. E quarto, para terminar, podemos confessar os nossos pecados às pessoas que nos podem ajudar. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Veja que Tiago aqui nas entrelinhas está falando que existem enfermidades que são resultado de pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então existe tipo de pecado que é uma tentação que você está sofrendo. Nós discutimos isso aqui na sala de aula. A última aula que nós tivemos foi ventilado isso por uma irmã. Você está sendo tentado, é homem, está sendo tentado por uma mulher no seu trabalho, no seu emprego, na rua, no dia a dia. Você está à beira do abismo, à beira de ceder, mas você sabe que não pode, é crente. O que você deve fazer? Procure alguém que você pode confiar, que você pode pedir oração para ele. Confesse para essa pessoa: olha, eu estou sendo tentado, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Às vezes não é assim, pode ser outra coisa, pode ser roubar, pode ser pegar alguma coisa que não é sua, e às vezes você quer pegar, você está sendo tentado, o diabo está ensinando, está tentando, está soprando, e você
está quase cedendo ou quer ceder, confesse ao outro, você encontre alguém que você possa conversar com ele, com ela. Diga: me ajude, meu irmão, em oração. Eu estou sendo tentado, estou sendo provado, estou a ponto de ceder, mas me ajude em oração, para que eu não caia em tentação. A Bíblia ensina. É melhor fazer isso do que tentar fazer depois que não tem mais jeito, ou que, como diz o ditado, já entornou o caldo. Tiago ensina: confessai vossas culpas uns aos outros. Colocamos aqui, a tentação, diga comigo, a tentação para a repetição de um pecado se torna cada vez mais forte, enquanto esse pecado permanecer escondido. Então, enquanto o pecado permanecer escondido e aquela tentação for ficando mais forte, quanto mais forte ela for ficando, mais fácil de ceder, mais vulnerável você vai ficar, mais forte ele vai se tornando. Você acha que Satanás conseguiu derrubar Eva em um dia? Você acha que a serpente, ela tentou Eva num dia e num dia Eva caiu, irmão? Não foi. Se Eva tivesse cortado o diálogo com a serpente, com Satanás ali no jardim, a tempo, a hora, talvez não tivesse caído. Mas quando Satanás percebeu que tinha ganhado a confiança de Eva, a credibilidade de Eva, aí ele toca no assunto mais importante. Você acha que o diabo tem prazer na mentira, apesar de ser o pai da mentira? O diabo tem prazer em meia verdade. O diabo não quer que você viva. Se ele conseguir fazer isso, ele tem êxito. Mas ele não quer que você viva uma vida de mentiras ou mentindo. Ele quer que você viva uma vida de meia verdade. Porque meia verdade não é a verdade completa. Se você pegar uma folha aqui, rasgar ela inteira é a verdade. Se você rasgar ela, mas depois você emendar, ela vai ficar emendada, mas vai ficar do mesmo jeito? É meia verdade. Deus disse que você não comesse do fruto. Deus disse que eu não comesse, porque no dia que eu comesse, certamente eu morreria. Ele disse: não, certamente não morrerás. Aí você será igual a Deus. Talvez o diabo não queira que você viva uma vida toda de mentira, mas ele quer que você viva uma vida de meias verdades. A tentação para a repetição de um pecado se torna cada vez mais forte, enquanto esse pecado permanece escondido. Mas uma vez confessado, ele se enfraquece, porque a vergonha toma conta do pecador, e principalmente porque os verdadeiros fiéis irão interceder por ele. Às vezes a pessoa está à beira do erro, de uma transgressão séria que vai afetar o casamento, a família, a vida profissional, mas aí ele encontrou alguém com quem ele pôde compartilhar essa tentação. Me ajude, meu irmão, jejue comigo, me ore comigo, e aquele irmão vai ajudar a orar, aquela irmã vai ajudar a orar, e Deus ajuda aquele crente a vencer o pecado, a vencer a tentação, e ele permanece em pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Para que o Senhor lhe conceda força para resistir às tentações. Isso deve ser feito. Agora um conselho aqui, porque, meu irmão, tem gente que você não pode, só em te ver ele já imagina as coisas. Imagina se você falar. Isso deve ser feito apenas a pessoas confiáveis, discretas e verdadeiramente interessadas em ajudar, que busquem então somente a restauração, em vez da exposição da pessoa diante dos outros. Eu vi um testemunho de uma irmã que falava tanto, mas falava tanto, não, se ela imaginasse, ela saia contando. E um dia umas irmãs estavam conversando, disse assim: eu vou contar uma história aqui, mas vocês não contam para ninguém não, tá? Quando sair daqui. Ela falou, olha, quando eu sair daqui eu tenho que contar para alguém. Se eu não achar alguém para contar, nem que seja na boca de um buraco, eu conto. Teve um outro crente que foi batizado, disse: pastor, eu posso batizar com a língua para fora?
Por quê? Não, é porque eu falo demais da vida dos outros, eu quero batizar a língua também. Então tem que ter a pessoa certa. Confessar a pessoas confiáveis, pessoas discretas e que estão interessadas em ajudar, que busquem tão somente a sua restauração. Para nós encerrarmos, passamos um pouquinho, mas eu tenho que concluir porque eu não vou voltar no assunto. Como confessar? Então, o último tópico, rapidinho, não vou ser rápido aqui. Como confessar? É preciso ser direto, específico e claro na confissão dos pecados. Tem pessoas que chegam para Deus para confessar pecado e confessam no atacado. Deus, eu pequei. Pecou o quê? O que é confissão? É você dizer. Então a verdadeira confissão é a confissão que é direta, específica e clara. Não confessar todos os pecados cometidos, mas nomeá-lo um a um e então pedir perdão. Senhor, eu pequei porque hoje eu cobicei o que não deveria ter cobiçado. Senhor, eu pequei porque hoje eu olhei para onde não deveria ter olhado. Senhor, eu pequei porque eu pensei o que não deveria ter pensado. E pensei isso. É por isso que Jesus tem dois tipos de oração. A oração coletiva na igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja, ajoelha e fica calado. Não, a oração coletiva tem que ser em voz alta. Em voz alta, a oração da igreja tem que ser em voz alta. Até porque você não vai orar em voz alta os seus segredos. Mas Jesus também diz um tipo de oração. Ele diz: quando tu fores orar, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então quando eu venho para a minha oração no gabinete, eu fecho a minha porta do gabinete e ali eu vou fazer a oração que eu faço a Deus, que eu não faço publicamente. E a confissão tem que ser nomeada. Não existe esse negócio de confessar pecado no atacado. É isso, Jesus. É isso, específico, claro. É o correto. Nomear. Senhor, é isso aqui, Senhor, eu sou um homem ruim mesmo. Eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou prepotente. A minha maior luta é comigo mesmo, Jesus. Eu sou assim, assado, Jesus. E o Senhor sabe que eu sou assim. É, Deus, o Senhor sabe, né, Deus? A carne é fraca, Jesus. Não, meu. Cria vergonha nesse rosto aí. É necessário ser honesto consigo mesmo e com Deus na hora de confessar. Tem pessoas que até na hora de confessar passa a perna em Deus. Irmão, eu lembro da minha primeira confissão, quando eu fui fazer a primeira comunhão. Eu pequei, irmão, porque eu menti. Está confessando lá para o padre? Você acha que eu ia dizer tudo? Eu não era crente, não sabia a verdade. Quando eu fui fazer a primeira comunhão, não sei se com vocês quem fez era assim. Você estudava, aí antes de fazer a comunhão, você ia confessar, ia para o confessionário. É confessionário que chama. Aí eu contei pela metade. No livro que eu estou escrevendo agora, um chamado para a missão, eu coloquei isso. Quando eu não tinha encontro com Deus, eu confessei a metade e escondi outras. Mas depois que você conhece a verdade, você tem que ser sincero com você mesmo e com Deus. Pois não há nada oculto aos olhos de Deus. Não adianta minimizar. Tem pessoas que vai confessar um pecado, aí ele confessa pela metade. Pastor, eu pequei, o que foi? É porque eu estava namorando. Estou dando um exemplo, né? E aí aconteceu isso. E vocês tiveram relacionamento sexual? Não tiveram, não. Mas confessando as coisas. Não, se você vai confessar um pecado, você tem que confessar o pecado completo, irmão. É o correto. Porque Deus, ele sabe tudo. Não adianta minimizar a culpa e procurar uma desculpa para o erro. Ah, mas eu errei porque geralmente a pessoa, quando vai confessar pecado, ele quer colocar a culpa em alguém. É preciso ter humildade para reconhecer o erro e arrepender-se de verdade, buscando sinceramente o perdão de Deus. Você que é crente, conhece a Bíblia, responda para você mesmo. Você acha que Deus perdoa um pecado que foi confessado pela metade?
Seja sincero, irmão. Seja sincero. Você acha que se a pessoa cometer um pecado, ele tem que se humilhar? Correto é se humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Ao confessarmos as nossas transgressões, é necessário que sintamos a dor pelo pecado. Diga comigo: pecado é arrependimento. Eu ia falar uma outra palavra aqui, mas eu esqueci. Não é remorso. Remorso não é arrependimento, irmão. Porque o remorso, a pessoa que sente remorso por algo que fez, ele vai fazer de novo, e vai fazer depois. Ao confessarmos as nossas transgressões, é necessário que sintamos a dor pelo pecado, reconhecendo que entristecemos o Espírito Santo quando o cometemos e nos humilhamos diante das pessoas, da igreja e da sociedade. E para encerrarmos, quais são os efeitos da confissão? A confissão prepara o caminho para o perdão, para a adoração. A confissão nos ajuda a alcançar a prosperidade, porque o texto diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia diante de Deus. Oh, glória ao nome. Irmão, às vezes você pode pecar contra alguém e alguém pode pecar contra você, e daqui a 10 anos alguém vai se lembrar do que você fez. Mas quando você peca contra Deus e você confessa a Deus hoje, daqui a 10 anos, se você pecar, Deus não vai ressuscitar o pecado que você confessou. Deus perdoa e Deus não joga em rosto o pecado. Bendito seja o nome de Jesus. Ele não lança em rosto. Então: não, meu filho, eu não vou mais te abençoar não, porque há 3 anos atrás você cometeu esse pecado. Não, você confessou, Deus te perdoou, e Deus não envia a bênção, a prosperidade, o sucesso, o culto, a presença e a glória, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia diante de Deus. Outra coisa, a confissão de pecados, ele torna a consciência limpa. Já teve alguém na minha jornada ministerial, depois de 1-2 anos em pecado, procurou para confessar o pecado, e a primeira coisa que a pessoa falou quando confessou, disse: pastor, graças a Deus, não importa o tempo de disciplina que eu vou passar, o tempo de correção que eu vou passar, mas a coisa mais séria que eu fiz na minha vida foi ter confessado. Eu estou aliviado, o diabo não pode mais me acusar. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Por quê? Porque a confissão de pecado torna a consciência limpa. Hebreus 10:22, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Não tem coisa pior de um crente que vive em pecado oculto, vir para a igreja, ajoelhar para orar, tentar ver o povo adorando, e ele não conseguir, porque o diabo está com o dedo na consciência dele. Você não pode orar, você não pode adorar, você não pode cultuar, você não tem presença, o diabo te acusando. Não tem coisa melhor do que você chegar na igreja, a tua consciência está limpa, e você poder acessar o céu e sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Torna a consciência limpa. A confissão traz uma libertação profunda que produz alívio ao coração. O ato da confissão não é para que Deus tome conhecimento do que está acontecendo ao seu respeito, porque Deus já sabe tudo. Mas a confissão serve para que você se refaça e para que você seja restaurado. Fique de pé comigo adorando a Jesus esta noite. Ela serve para que você seja restaurado. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu ensinei nesta noite à igreja, assim como ensinei sobre o jejum, a doutrina do pecado, biblicamente falando. Nós somos crentes para ir para o céu, meu. E essa ideia diabólica que surgiu no meio das igrejas, principalmente dos jovens, que não se confessa pecado, só confessa para Deus, vai jogar muita gente no inferno.
vai jogar muita gente no inferno. Então preste atenção. Independente, é melhor você perder o cargo do que perder a salvação. Tem pessoas que às vezes por causa do cargo, do ministério, da posição na igreja, que recebem a oportunidade, esconde o pecado. Mas é melhor você perder o cargo do que perder a salvação. Isso, vamos orar, fecha os seus olhos. Eu aceito, Senhor, e pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, comece a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar e vou te obedecer, custe o que custar. Retire tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu. Fale alguma coisa para Deus nesta noite. Quebra-me. Deixe Ele ouvir a cor da tua voz. Quebra-me. E sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Fale com Deus em oração esta noite. Eu aceito. Você não é crente só para ter uma religião. Nós somos crentes para ir para o céu, para morar com Deus, para estar com Cristo. Estou em tratamento. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas enquanto estivermos nesta terra, estamos sujeitos a pecar. Não me deixe só. Como disse aquele que está em pé, cuide para que não eu não caia. suportaria. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Sou apenas barro, pode me moldar. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu. Quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Oh, glória ao teu nome, Faça Jesus. se preciso Nós te for. glorificamos Estou esta em noite. tuas mãos, Exaltamos Senhor. o teu nome. Sou Te bendizemos na beleza da sua santidade, Jesus. Meu Deus e Pai, nos ajuda com tua graça a permanecer em pé, a vigiar, a permanecer em oração, na tua presença, Pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preenche por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Nós te adoramos nesta noite, Deus Criador, Eu sou. Todo-Poderoso. Glorificado seja teu nome, Jesus.
Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de eternidade a eternidade, e de geração em geração. O Senhor é Deus. Em nome